Oi, meu povo! Hoje eu estou aqui no podcast Bem Comum, contando um pouco da minha história, para você conhecer um pouco da minha história de milagres, mas também conhecendo um pouco dos bastidores da nossa vida, como que ela é. E fazendo aqui algumas reflexões, então eu convido para você vir assistir esse vídeo, se você quiser aprender como começar a empreender, da onde que a gente tira as ideias, da onde que a gente tira essa força. Então vem para cá, eu tenho certeza que você vai gostar. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando aí para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, o Bem Comum está chegando. Eu sou Rafael Fortes, o seu host. E hoje vou bater um papo muito especial com uma das pessoas mais queridas da nossa cidade de Joinville. Uma pessoa muito especial que eu já estou há muito tempo querendo trazer aqui. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas tenho certeza que tudo acontece no tempo certo. E hoje é o dia de nós receber ela aqui. Eu não sei como te chamo. Te chamo de Norminha? Norminha. Norminha, seja bem-vinda. Obrigada. É Norma teu nome? Norma. Mas todo mundo chama de Norminha. Norminha e Dona, por causa da marca. Te chamam de Dona? Te chamam A pelo dona nome? da Dona. A dona da Dona. Exato. Dona Norminha também? Dona Norminha também. Que legal. Então ela já falou tudo aí. Ela é a proprietária, idealizadora da loja Dona Coisas e Tal, é isso? Assim que fala, não quero falar errado também, né? É isso aí. Não tô fazendo propaganda também. Mas para vocês conhecerem, então, é a proprietária, a dona da Dona, Isso aí. a Norminha. Norminha, fala para mim, você é joinvilense? Você... Não, eu sou paranaense. De onde você é? Eu sou nascida em Francisco Beltrão. Conheço bem. Sudoeste do Paraná. E com quantos anos veio para cá? Eu vim pra cá em 2006. Você tinha quantos anos? Eu tava com 30 e... Tu já tava adulta, já? Tava... Já. Eu já tinha meus filhos, já. Tu... As crianças já eram grandinhas, já. Quando Tu viu o progresso acontecer em Beltrão, então? Vi o progresso acontecer em Beltrão. Eu tenho família em Pato Branco lá, então eu sei que Beltrão... Então Tu é VIP também? Sou, pô. Sou do Laranjeiro do Sul, não sei se você já ouviu falar. Já, conheço, inclusive. Que é menor que Beltrão, eu acho. Menor que Beltrão. Vindo do interior do Paraná, VIP. VIP também. Isso aí. E aí você... Mas como é que era a tua vida lá? O que você fazia lá até os teus 30 e poucos anos lá? Nasci na roça, né, Rafael? No interior de Beltrão? No interior de Beltrão. Chamado Linha Divisor. Até os 11 anos... É colônia isso aí, né? É colônia, exatamente. Na agricultura. Trabalhei até os 11 anos com o pai e a mãe na roça, né? E com o que eles lidavam lá? Milho, feijão, arroz. O pai criava muito porco para vender, vaca de leite, a mãe fazia queijo, vendia ovo, vendia galinha, então... Tudo que tá bem caro agora. Tudo que tá bem caro agora. E até os 11 eu trabalhei na roça. Aí o meu pai disse, chega, não quero mais trabalhar na roça. E eu dei graças a Deus porque eu odiava trabalhar na roça. Você tinha mais irmãos? Sim, eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Uhum. Eu sou a terceira. Não, já era legal. 4 crianças na roça já é divertido. Já era divertido. Mas a gente não se divertia muito porque a gente trabalhava muito. Uhum. Mas você já entendia o que era trabalho, já? Desde pequena. Já entendi, tipo assim, isso aqui que eu tô fazendo é trabalho. Sim, embora eu não gostasse, né? Uhum. Mas tinha algumas coisas que eu me divertia, andar a cavalo. Gosto também até hoje. Andar com uma junta de boi para cima e para baixo. Pescar, você pescava, né? Não, eu matava passarinho às vezes. No estilingue, não? Não, com uma foblé que meu irmão tinha. Do tiro? Fera. E também a gente pegava na arapuca, fazia aquelas arapucas de Aham. madeira, assim, né? Deixava a ceva lá embaixo, o passarinho vinha lá e a gente, nossa, no sábado às vezes a gente fazia polenta com pomba rola. Aham. Era a janta do sábado. Descia o tanto que a gente matava. na soja lá?
O pai não trabalhava com soja, o pai trabalhava muito com milho, arroz e feijão. E descia a bomba nessas plantações também? Muito, 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 muito. É pra galera que é da cidade ficar pensando, pô, vocês são assassinos de pomba, vocês não fazem nem a praga que é isso aí numa plantação. É autorizado. Não tem como, é quase que um controle. Quase um controle, exato. Porque elas fazem um estrago muito grande. Muito. No milho, então, é terrível, né? E aí a gente trabalhava com isso. Quando o pai resolveu, então, parar de trabalhar na roça e viemos para a cidade, né? E aí fomos empreender. Lá em Beltrão. Lá em Beltrão. Saíram da colônia e foram para a cidade. Exatamente. Que é como a gente fala no interior. O pessoal não entende, né? Você fala assim que você vai para a cidade, você já tá na cidade, mas é porque tem o interior e o centro. Isso. Se você pisou um pouquinho de calçamento e asfalto, já deixa de ser interior. Já é cidade. Exatamente. Vamos para a cidade. E aí a gente não morava na cidade, a gente morava no mato, né? Uhum. Então não era cidade, e aí a gente ia para a cidade. E mudamos. E aí o pai e a mãe resolveram comprar lá uma casa onde funcionava um bar. Uhum. Mas esse bar, a mãe resolveu colocar algumas coisas, então era uma venda. Você lembra daqueles bodegão, Rafael, de antigamente, assim, que tinha aquele baleiro grande, assim, que você ficava girando, meu avô tinha isso aí. Suspiro. Merceariazinha. Que tinha aquele monte de... Aí tinha lá uns pacotinhos de arroz, uns pacotinhos de feijão, umas latas de azeite, e assim foi crescendo o negócio do pai e a mãe. Hoje o nome ficou chique, hoje é conveniência. Isso mesmo, na época era a bodega. Venda bodega, é como chama lá no anotado na caneta ali, marca pra mim. Muito. Cada cliente uma cardenetinha, né? Uhum. Passava no caixa, anota pra mim, marca aí. É onde tinha muito fiado. E assim foi crescendo o empreendimento deles, né? Então, o pai não vendeu a terra e compramos esse mercado, e do próprio mercado foi feito ele produzir para pagar. Uhum. Então, a gente aprendeu a economizar muito, 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 muito para poder sempre dar conta disso. E isso, para mim, foi uma grande lição para empreender. Uhum. Aprender que um negócio ele tem que ter controle, ele tem que saber que o que entra no caixa não é seu, o dinheiro que entra no caixa é de todo mundo menos seu, é do fornecedor, é de quem te vende a mercadoria, para quem paga aluguel é do tem dono que girar da o negócio, né? E se sobrar algum lucro é seu. Então eu sempre aprendi a trabalhar com uma margem pequena, porque mercearia não tem margem grande, né? Tudo que é varejo trabalha com margem pequena, e desde ali eu fui aprendendo a empreender. Mas tu enxergava teu futuro nisso? O que você pensava lá quando você era jovem? Não enxergava. Cara, é engraçado, eu já fiz essa reflexão assim, eu não tinha um planejamento de vida. Nem sonho? Não. A mãe criou nós para casar. É verdade. Exatamente isso. A mãe criou nós para casar, para ser dona de casa e mãe de filhos. Minha mãe fala isso até hoje, a mulher no interior do Paraná é feita para casar, sempre dona de casa. Nunca assim, meu pai e minha mãe me incentivaram, nem a mim, nem aos meus irmãos. Vai estudar, vai se formar numa faculdade, vai ter uma profissão. Não. A gente foi estudar. Eu fui a única que completei o 2º grau. No interior isso é bem raro mesmo. Porque eu bati o pé e eu disse pro pai e a mãe que eu queria estudar. Porque eles diziam que fazendo até a 8ª série estava bom. Você olha como é avesso aos dias de hoje. Nossa, né? Louco. Tem gente que tinha 4ª série forte, como eles diziam isso. lá. Né? Coisa que hoje os pai e mãe sonham que os filhos estudem, né? Incentivam. E não, na época não. Fazendo 8ª série, sabendo ler e escrever tá bom. Sabendo ler e escrever tá bom. E depois eu preciso de você, né? Para trabalhar, para produzir em casa. Então eu não tive um planejamento, eu não me enxergava no futuro, eu não me enxergava tendo um comércio, não me via. Eu simplesmente fui deixando literalmente a vida me levar. Literalmente. Esperava encontrar um parceiro para casar, para ter filhos e constituir uma família. Um agroboy lá. E depois... que naquela época não tinha. Não tinha. Mas seus irmãos também estavam lá? Estavam com vocês? Todo mundo, a família toda estava envolvida no mercado? Toda a família trabalhava no mercado. Só nós trabalhávamos. Não tinha, no funcionário era a família. Não. Como era o nome do seu pai? O nome do meu pai é Franquelino. Franquelino. Senhor, falecido agora, né? Seu falecido Franquelino, ele não fez filhos, ele fez funcionários. Fez funcionários. ele conseguiu ter uma boa adesão da equipe, assim, todo mundo ali junto. E é engraçado, tudo é um aprendizado, né?
Hoje, eu pegando do meu trabalho para fazer a reflexão, a mãe fazia divisão de turno. Entre vocês, né? Aham. E setorizava, sem ter noção nenhuma de gestão. Aham. A mãe, ela fazia com que eu e a minha irmã mais velha trabalhássemos uma semana cada uma no mercado e uma semana cada uma na cozinha cuidando da casa. Então, ela que tinha ensinou a isso, né? fazer as duas coisas. Uhum. Então, ela setorizava o serviço. Essa semana você cuida daquele setor, na outra semana você cuida do outro setor. E dividia os turnos. Então, se uma trabalhava, tipo, sábado, que não precisava limpar a casa, então uma trabalhava no mercado de manhã, outra trabalhava de tarde. E no outro sábado, a que trabalhou de tarde, trabalhava de manhã. E é incrível como isso hoje tu traz para dentro de uma gestão de uma empresa, né? Então, eu fico olhando assim, que às vezes a gente pensa que os pais da gente são ignorantes, mas eles têm uma sabedoria nata, né? Uhum. E eles se viraram com um pouco de conhecimento e muita vontade, né? E muita vontade. E ganhamos muito dinheiro. Ficamos assim com o mercado super Como era o nome do bem mercado equipado. lá? Mercearia Gaúcho. Uhum. Porque meu pai é do Rio Grande do Sul. Gremista ou colorado? O pai, Não faz o pai ideia era disso. gremista. O pai era gremista. Tem uma antipatia com ele já do nada. Gratuito. O pai é Vocês, só pra me perguntar, eu trabalhei em mercado lá no Paraná, no interior do Paraná, quando eu vim pra cá. E vocês vendiam pro pessoal da colônia? O pessoal da colônia ia lá fazer compra e vocês entregavam ou era uma coisa menor, assim? Não. Não era o pessoal da colônia que vinha, não. Era o pessoal do bairro mesmo, que a gente foi morar num bairro grande, né? Uhum. Então, era um bairro de periferia também. Mas era o pessoal dali que vinha. O pessoal da colônia não vinha porque aonde a gente morava, digamos que não tinha muito acesso a essas pessoas. Não da estava colônia. perto pra eles? Não. Uhum. E tem outra coisa, né? Povo de família e conhecido, quando você tem um empreendimento, eles não vão comprar de ti. Né, Celso. Eles vão comprar de qualquer pessoa. Uhum. Você pode ver que se você for... Eu estava vendo isso essa semana no podcast e falei, cara, é verdade. Se você montar uma barbearia, dificilmente a tua família e os teus amigos vão cortar o cabelo contigo. Dificilmente. Se você colocar uma padaria, dificilmente a tua família e os teus amigos vão comprar na tua padaria. Então, é meio que engraçado isso. Mas na hora de passar uma lista de doação, de rifa, de coisa arada, você nunca vai ser esquecido, né? Nunca vai ser esquecido. Eu lembro que lá no Paraná, quando eu trabalhei no mercado lá, o pessoal do interior vinha fazer compra durante a semana, lá por quinta ou sexta-feira, só que a gente só entregava no sábado. Entendeu? Porque era o dia que eles estavam em casa, né? Porque se a gente entregasse no mesmo dia que eles comprassem, nós chegávamos antes que eles em casa, né? Porque era longe. Sim. E aí já fazia tipo 12 entregas, colocava tudo no caminhão, ia pra colônia. E as casas tudo longe uma da outra, de caminhão. E eu lembro que o pessoal comprava, passava as compras, e era compra pra 15 dias, assim, né? Que aqui vocês chamam de fazer pedido, né? Rancho. A gente Lá no Paraná é rancho. Fazia um rancho e aí a carne, a parte de frios e coisa gelada, sacolava, colocava, tinha com o nome câmera fria. Só tirava de lá no sábado. E aí fazia as entregas, torcendo para não esquentar tanto a ponto de atrapalhar as coisas, derreter as carnes, os frios e iogurte, né? Mas nossa senhora, era complicado, cara. E assim, eu não faz tanto tempo que vim de lá, eu sei que muita gente ainda passa por esse perrengue. Ir pra cidade fazer compra, esperar no sábado a compra chegar. E pra quem tem criança, tem que esperar chegar o iogurte, chegar o salgadinho, tudo. Pra criançada, chega o caminhão, parece um Papai Noel. Chegou. Sim, que tá esperando tanto aqui. Mas a realidade de vocês era urbana, atendeu o pessoal da cidade. Era. E você, lá no interior, você estudou no interior? Estudei no interior. E aí, quando você foi pra cidade, estudou na cidade? Sim, aí lá no interior eu fazia 6 quilômetros a pé para ir na escola. Você é daqueles causos raiz, assim, que tu sabe o que foi difícil pra fazer. Dia de geada e de chinelo de dedo, pisando nos pedaços de quebrando gelo, o negócio. No meio da grama, sabe? Eu atravessava aqueles potreiros grandes, assim, pisando na. Vocês iam fazer tarefa no sol também, no inverno? Também. Nossa senhora. Esquentar. Que horrível que era Bem essa. isso. Eu não tenho saudade nenhuma. Nem eu. E depois, quando eu fui morar na cidade, eu fui morar na frente da escola. Nossa. Esse mercado do pai e mãe era bem na frente da escola. Então, na hora do recreio, olha só como que a gente era. A gente estudava na escola e na hora do recreio nós tínhamos que correr para casa ajudar a atender. Porque enchia de criança. Ah, porque também era quase que a cantina do negócio. Tipo a cantina da escola. Então, a gente trabalhava o tempo todo. A gente não se divertia no recreio igual as outras crianças. Não, saía da escola, batia... Mas tu comeu muito doce?
Muito. E nunca me lembro a primeira vez que eu vendi fiado e perdi. Não tem aqueles batom de chocolate? Sim, sim. Aí eu vendi um batom daquele para uma criança e veio com aquela cara de pidão, né? E eu, toda inocente, né? Ai, porque amanhã eu pago, porque a minha mãe vai me dar dinheiro. Eu falei, tá bom, amanhã tu paga. E aquela criança nunca mais apareceu. Eu quase apanhei do pai por causa daquilo. Que praticamente você deu um chocolate no Eu mercado. dei um chocolate para a criança. E aí eu aprendi minha primeira lição, que você nunca tem que se iludir com a conversa dos outros e não pode cair nessa. E aquilo fixou tanto, eu tenho até hoje a fisionomia da criança na minha cabeça, você Que acredita? loucura. De tão forte que foi assim o impacto emocional das coisas duras que o pai me falou, mas você não pode ser burra, você não pode ser assim, você não pode cair na conversa dos outros. Os antigos eles tinham tudo menos tato para ensinar pra gente. Isso é verdade, isso é verdade. Mas aquilo gravou muito assim, então eu nunca mais vendi fiado. Nunca mais. E aí eu vi isso acontecer muito, do pai e a mãe vender para os clientes que já eram acostumados a vir e perder. Então, foi uma das lições que eu trouxe comigo. E os bailes de Beltrão eram bom ou não, Norma? Ah, era bom. Era? Era bom. E eu sempre fui muito baileira. Baileira? Né? Gosto CTG e coisa errada, não? No CTG a gente não frequentava muito, mas era mais os bailes de bairro mesmo, né? Festa de igreja também era bom, né? Festa de igreja, baile da Cango, baile aonde tinha na Vila Nova, baile pra cá. A Sessão São Miguel tinha uns bailão de interior, assim, que era famoso, que acontecia uma vez no ano e todo mundo ficava esperando aquele baile acontecer. A gente ia de caravana e amanhecia, e dançava muito. Era bom. Lá tinha aquelas festas de igreja que tinha que levar prato e talher? Isso, e que a gente comprava aqueles gasosão de 2 litros, não era? Achava uma costela em 4 pessoas. O churrasco é feito no espeto de vara. Né? Começava de madrugada assar o negócio. Exatamente. Né? Era bom demais. Bom. Nossa, você tá louco. E aí você na escola ali do outro lado da rua, Norminha, você tinha teus amigos, tuas amizades, tinha o mercado ficava na frente da escola, então você estava trabalhando e tudo mais, mas no que você se destacava assim na escola? O que era a coisa que você tinha mais aptidão? Assim, Português. Português. E tu gostava de ler? Como é que era? Sim, era estudiosa? Sempre gostei muito de ler. Eu ganhei um concurso de redação da 8ª série e ganhei uma volta de avião teco-teco por cima da cidade de Francisco Beltrão. Sério? Lembra quantos anos? Acho que 14, 15 anos por aí. Pô, tinha muito disso, né? Concurso cultural. Concurso de redação. Você vê que é uma coisa que hoje não tem mais, né? Não tem, de poesia eu participei. Sim, aí existia um concurso entre as escolas e tinha um ganhador por escola do município que ia dar uma volta de avião. E eu ganhei o concurso de redação. Nossa, devia ser a menina mais famosa da cidade, porque andar de avião no interior ia pra muito. Nem o prefeito pensando, meu Deus, eu nunca andei de teco-teco. E eu andei de teco-teco, ganhei uma volta de avião, isso... Uma volta de avião por ser Francisco Beltrão também é uma volta de avião muito da curta também, né? Sim, não é muito da grande. Dá pra ir... Imagina quanto foi a minha emoção, né? Não dá pra ir em Pato Branco, 2 vizinhos, dá pra ir com um pouquinho mais pra frente. Senão fica muito curta a viagem. É tipo uma marcha, passar em marcha primeira numa cidade pequena. Não. De segunda. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Eu fui pra Beltrão já, eu gosto demais daquela cidade. Ela cresceu bastante hoje, né, Rafael? Tem universidade lá? Tem, várias universidades. É isso que dá uma bombada na cidade do interior, essas Ela trouxe a Universidade de Direito, foi uma das cidades que mais se destacou por trazer a Universidade de Direito, né? Essas coisas fazem crescer a cidade. Fez a cidade crescer bastante. E hoje é um centro super desenvolvido, né? E aí existe uma eterna briga entre Beltrão e Pato Branco, né? Pato Branco, eu me lembro da Buzena, né? Pato Branco, lá em Pato Branco. Até um abraço pra minha família que tá lá em Pato Branco. A minha avó, a minha irmã, todo mundo tá em Pato Branco. Um beijo pra vocês que estiverem assistindo aí. Amo vocês, saudade de vocês também. Mas lá eles falam, me chamam de Rafael. Eles falam, Rafael. Parece o Galvão Bueno. É isso. E existe uma eterna briga entre Beltrão e Pato Branco, quem tem mais habitantes, né? Então, Pato Branco diz que é a maior cidade do Sudoeste, Beltrão diz que Beltrão é a maior cidade do Sudoeste. E é uma briga, assim... E Medianeira lá perto, não? Não, Medianeira fica mais para de Foz, eu acho. De Foz, bem próximo. Porque também é grande também. Não, mas aí ela já não entra na competição. Não. Tá bem distante. Tá só entre os dois. Não, a rivalidade ali é ferrenha. Não, e a Expobel, daí a Expopato também, que faz a melhor feira. É uma briga. Que legal. Mas aí, eu com 18 para 19 anos, eu me casei. Né? Lá também. Lá também.
Aí o pai... Casou até velha pros padrões do interior. Sim. É difícil quem vence o ensino médio sem um filho, sem um casamento no interior. Nossa, é muito... assim, pros dias de hoje é um absurdo você com 18 anos estar casada, né? Eu vejo gente com... meu filho mais novo tem 26 e não pensa em casar. Sim. Meu Deus, com 26 já era velha, já ultrapassada. Então, assim, aí eu casei com 18, para 19 eu fui mãe, né? O meu primeiro filho nasceu em 1990. E eu fui levar a minha vida de casada, né? Sem muita expectativa, sem muito saber o que fazer, mas eu... Mas tu virou do lar ou tu continuou no mercado? Do lar. Do lar. Do lar, totalmente. Tentei trabalhar, mas aí ele não gostou muito da ideia de eu trabalhar e fiquei em casa. Era um tempo lazarento mesmo. Lazarento, Só que aí a irmã dele convidou a gente para ir trabalhar com ela numa cidade, em Foz do Iguaçu. Uhum. Ela tinha uma loja de ovos. A gente só vendia ovo. Sério? Sério. Vendi muito ovo para Paraguai. Muito. E eu morava ali bem na divisa da fronteira. Ali perto de Cidade do Leste. Pertinho da ponte. E na Vila Portes. E ali, vários comércios que tem ali só vendem para paraguaio. E o paraguaio, ele vem de madrugada buscar, antes de abrir a aduana, ele passa já de volta com a mercadoria para o Paraguai. Então, a gente acordava 3h30, 4 horas da manhã, estava com a loja aberta. Quando era 3 horas da tarde, não tinha mais movimento. E a gente vendia muito ovo. Na época de quaresma mesmo, da gente bater uma carreta de ovo por dia. Então o pessoal não come carne. Não come carne. Tem nem baile lá na época de quaresma. Verdade. Só guarda mesmo. E aí a gente morou lá 5 anos. Mas eu já tinha o Diego, né? O mais velho. A gente morou lá 5 anos. Só que esse casamento, ele veio se desgastando. O primeiro ano foi mais ou menos. Eu não vou dizer que ele foi bom, que sempre o casamento... A maioria das histórias de casamento, ele no começo ele é bom, depois ele começa a desgringolar. O meu não, já desde o início ele já foi meio tenso. E eu fui criada com pai e mãe, assim, rígidos, mas eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão para minha mãe. Eu nunca ouvi meu pai... Eu via meu pai e minha mãe brigar, mas eu nunca vi meu pai dizer um palavrão feio para minha mãe. E eu, com 15 dias de casada, eu já escutei palavrão de baixo calão. E aquilo me impactou, me assustou. Só que quando eu saí de casa, eu saí brigada com a minha mãe. Porque meu pai e minha mãe tinham se divorciado. E aí a minha mãe, ela fazia umas coisas das quais eu não gostava. Eu não me sentia bem. Tadinha, é o jeito dela levar a vida, né? E ela, como não tinha aproveitado a vida dela, casou novinha também com 14 anos com meu pai, então ela quis aproveitar a vida de solteira dela depois. Só que eu, como filha, me sentia mal com aquilo. E a gente começou a brigar. E aí eu briguei com a minha mãe e ela me mandou eu sair de casa, e eu saí. Eu fui morar com meu namorado. Então tu vê como que uma desestrutura familiar... Isso você está falando nesse do primeiro casamento. Sim, do primeiro casamento. Então, eu não saí de casa casada de novo. Te tiraram de casa. Morar junto, depois eu casei. Mas é uma desestrutura, num contexto todo, Rafael, que ela traz uma consequência, né? E aí eu fui morar junto, depois de 60 dias a gente já estava casado, no civil e na igreja. Que foi um casamento também só para cumprir os trâmites, porque... Para não ficar mal falado na vila. Bem isso. Inclusive que diziam que eu tinha ido embora morar com ele porque eu estava grávida. E eu queria esfregar na cara de todo mundo que eu não estava grávida. Cara, o pessoal deve estar assistindo isso aí pensando, cara, isso aí é uma novela de época. Mas é mesmo, gente. Mas para aquela época era um escândalo. Mas não tá tão diferente assim, tá, Norminha? Que a minha família tá tudo lá ainda. Mas eu não sei se é uma coisa muito de interior, mas assim, ó... hoje eu vejo que ninguém não tá nem aí. Eu não sei se também, porque aqui de Joinville é uma cultura diferente. É outro aparato. Ninguém olha pra vida de ninguém, ninguém quer saber da vida de ninguém. E lá todo mundo quer saber da vida de todo mundo. Não precisa nem querer saber, você vai saber sem querer. Sim. Essa informação vai chegar até você. Vai. Eu, em 20 minutos que eu chego na minha cidade, lá em Laranjeira do Sul, eu tenho um panorama dos últimos 10 anos que eu fiquei fora.
rapidamente, assim. Já recebe logo um relatório. O negócio, a galera sabe muito. As fofocas se atualizam rapidamente. As informações correm muito rápido. O jornal que tem trabalho lá para conseguir noticiar alguma coisa antes da senhora que estava desocupada é muito difícil. É muito difícil. E é engraçado como a notícia sempre vai aumentada. Não, ela chega completamente torta, né? Um acidente lá vira uma tragédia. Bem desenvolvida, eu diria. Não torta, ela chega bem desenvolvida na ponta. Ai, cara. Porque é impressionante. E então eu, para não ficar mal falada, fui lá e casei. Só que esse casamento começou com algumas agressões. Primeiro foram as verbais, né? A agressão moral. Depois partiu para agressão física. E aí entrou o alcoolismo, né? E aí quando eu fui morar em Foz, eu já estava vivenciando, acho que a pior fase, assim, do alcoolismo dele e da agressão física. Mas era uma coisa tão terrível, assim, tão forte, de tortura psicológica, que eu me sentia totalmente refém daquilo. Você enxergava isso? Você enxergava? Você se percebia dentro disso, assim? Não. É bem isso mesmo, cara. Não percebia, e é engraçado, Rafael, como você vai entrando nisso, você vai ficando refém, e a pessoa vai fazendo você entender que aquilo é normal, e que aquilo é comum. E hoje eu olho para pessoas... Não, e se você falasse com outras amigas tuas, provavelmente também não seria tão diferente da casa delas, talvez, né? Só que ninguém falava, né? Talvez, mas você sabe que eu fico olhando hoje assim para as pessoas que vivem uma violência, que quem olha de fora é tão simples, você diz assim, cara, sai disso. Mas para quem está dentro, é que você vai entrando naquilo e a dor é tão grande e ofusca totalmente a tua visão. Você não consegue enxergar nada, mas nem 1 centímetro na frente dos teus olhos, assim. Você só fica paralisado, parece que você fica meio anestesiado. Afeta a tua capacidade de fuga, né? Que é o que você deveria ter. Totalmente, a tua criatividade, a tua capacidade de pensar, a tua capacidade de raciocinar. E para quem tem filho, eu acho que é pior ainda, né, Naninha? Sim, porque daí você tem o medo da ameaça, né? E você perde a capacidade de se ver fora daquilo, porque a pessoa que ela é um abusador, ela vai te colocando dentro daquela caixinha. E ela vai, sabe, igual você pegar uma boneca de pano e enfiar dentro de uma caixinha bem pequenininha, e você tem que caber ali dentro, então você fica tão ocupada com a dor que você está sentindo para ficar dentro daquele espaço, que você não consegue imaginar saindo daquilo. E quem abriu os meus olhos foi a irmã dele. A irmã dele, que foi a pessoa que levou a gente para lá para trabalhar, eu já contei isso em outros podcasts, ela um dia chegou e falou assim para mim, vamos arrumar uma profissão para você. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se libertar do meu irmão, ou tu vai esperar morrer na mão do meu irmão? E aquilo me impactou de um jeito, Rafael, porque eu pensava assim, era um conforto, mas ao mesmo tempo me deu noção da gravidade. Porque ela, que era irmã dele, veio dizer que eu ia morrer na mão dele. Então, imagina o impacto que isso teve em mim. E aí eu pensei, mas fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não tinha nada em mente que eu pudesse pensar assim, vou fazer tal coisa. Até porque ele não me deixava fazer nada, ele não me deixava sair debaixo da asa dele. Então, como é que eu ia pensar em fazer alguma coisa? E aí ela falou, a gente vai achar uma profissão, vamos fazer um curso para tu aprender a cortar cabelo, montar um salão. Eu falava, mas eu não consigo, eu não sei. Vamos fazer, vamos aprender. E aí eu falei para ela, mas eu não me vejo cortando o cabelo, eu tenho medo de estragar o cabelo das pessoas, e outra, ele não vai me deixar. Ele vai deixar sim, ele vai deixar. E ela era a irmã mais velha. Então ela tinha um pouquinho de autoridade também. Bastante. E aí ela foi e falou, então o que tu quer fazer? Eu falei, talvez aprender a fazer massagem, né? E aí fomos fazer um curso de massagem no Senac. Ela foi lá e me inscreveu. Quando ela foi contar para ele que eu ia fazer o curso de massagem, ele disse, não, mulher minha não vai fazer curso nenhum. Ela falou, não vai? Vai, sim. E eu vou fazer o curso junto com ela, eu vou levar ela e vou trazer toda noite. E assim ela fez. Ela me levava toda noite, a gente saía da loja, já ia pro curso. A gente fez aí 6 meses de curso no Senac. E do curso a gente voltava, ela me deixava aqui, atravessava toda a cidade de Foz. Imagina, eu morava lá perto da ponte e ela morava aqui na entrada. Para quem conhece. Foz é gigantesco. É gigantesco. Então ela me deixava lá perto da ponte, onde eu morava, e vinha aqui na entrada onde ela morava. E assim foi. Fizemos o curso de massagem.
E aí ela já comprou uma maca e botou lá para mim trabalhar. Aí era um barracão grande que a gente trabalhava. Ela fez um puxadinho lá atrás, fechou dentro do próprio... Sabe aqueles galpões grandes assim? Uhum. Aí fechou, fez uma casa dentro do próprio galpão e a gente morava ali dentro. Então a gente morava no trabalho. E aí ela já comprou uma maca, fechou uma salinha lá embaixo para mim fazer massagem. E aí as amigas da igreja, as comadres, né? As mulheradas da igreja que eu participava muito Cheio na dos comunidade. problemas mesmo. Aí vinha lá fazer massagem. E aí ela disse, agora nós vamos fazer um curso de cabelo. Fomos lá na Vila A, perto da Itaipu, fazer o curso de cabelo. Lá fomos nós, mais 6 meses de escola. E ela montou o salão para mim. Ela comprou todo o equipamento, montou o salão para mim trabalhar. Ela falou: e tudo que tu ganhar é teu. Tu só repõe os produtos e vai guardar dinheiro para quando vocês forem embora daqui você montar o teu salão. Cara, eu sempre digo assim, Rafael, que a minha vida foi feita de anjos. Eu sempre tive um anjo na minha vida. E ela foi um anjo assim que salvou a minha vida e que me impulsionou para a vida, porque se não fosse ela, eu não sei. Ela te deu uma carta de liberdade, né? Porque, pô. Totalmente. E aí, quando a gente deu 5 anos, a gente voltou para Francisco Beltrão. Uhum. Porque ele disse que a gente ia lá, ia trabalhar 5 anos e ia voltar. E assim foi, porque todo psicopata ele é muito pragmático, né? E voltamos para Beltrão. E quando eu voltei, a questão do álcool já estava muito forte, a questão da violência já estava muito forte, e aí eu já pensava em me separar. E aí eu descobri que eu estava grávida. Segundo filho. Do segundo filho. Quando eu descobri, eu já estava de 3 meses. E aí o meu mundo caiu assim, porque eu pensei, meu Deus, lá se foi as minhas forças, né? Pensou Agora em tem mais. ser mãe solteira lá no interior também não é uma. Exatamente. Mas ele concordou de fazer um puxadinho no fundo de casa para montar um salão para mim. E fez. E aí, com o dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei lá um lavatório, uma cadeira, a tesoura, um secador, um espelho e comecei a trabalhar. E fazia a unha também, mas a unha eu sempre fiz a minha e nunca fiz curso de manicure e me tornei uma manicure e modéstia à parte, eu era muito boa fazendo unha. Então eu fazia massagem, eu fazia depilação, eu fazia a unha, eu tinha serviço o dia inteiro para fazer, fazia cabelo. E a violência foi crescendo. Nossa. Cada vez mais. E a família dele toda me apoiando. Eu lembro das frases do irmão dele mais velho também, o irmão dele que é um irmão de coração que eu levo para a vida. A gente chama ele de tio Sônia, o nome dele é Sônia, então a gente chama ele de tio, né? Tio Sônia. Eu lembro que o tio Sônia falava assim para mim: dá teu grito de liberdade, mulher. Dá teu grito de liberdade, você vai sofrer até quando? Mas quando tu tem um filho já é complicado, quando tu tem 2 mais ainda. E quando você não tem saúde psicológica nenhuma, então você vira um nada. Eu era simplesmente um corpo que andava. Porque eu não tinha vontade própria, eu não tinha raciocínio do que eu podia fazer ou não. Eu era totalmente comandada, igual um robozinho. Só que chegou numa época assim que ele começou a agredir psicologicamente o meu filho mais velho, que já estava nessa fase de 10 para 11 anos. E aí, quando ele começou a agredir o meu filho psicologicamente, inferiorizando do tipo, você não vale nada, você não é ninguém, porque você é um burro, porque... Aquilo me deu força. Aquilo me deu coragem para mim olhar para aquilo tudo e ver que ele ia aniquilar o menino assim como ele tinha me aniquilado. E por incrível que pareça, eu fui conversar com o padre que fez o nosso casamento. E eu contei para o padre, ele falou assim: e o que você ainda está fazendo nesse casamento? Eu falei: padre, mas você não diz lá no dia que casa a gente, lá que é até que a morte os separe? Você não disse isso? Ele falou assim: minha filha, existem tantos tipos de morte. Existe a morte do respeito, existe a morte da dignidade, existe a morte da confiança. Existem vários tipos de morte. E você já viveu todas elas. Só falta teu corpo morrer. Porque o resto você já passou por todas as mortes. Ele falou: e vou te dizer mais uma coisa. E até agora ele fez contigo. Você vai deixar ele fazer com os teus filhos também? Daí você vai ser conivente, né? Aí a responsabilidade é sua. Até agora você não foi responsável pelo que ele fez. A partir de agora você vai se tornar responsável. E aquilo me deu uma força, me deu uma coragem de leoa que eu não sabia que eu tinha. E aí realmente eu fiquei disposta a morrer para salvar meus filhos daquilo. E aí eu fui procurar, eu comecei a guardar um dinheirinho
do salão, eu não entregava mais, porque antes eu usava para pagar as despesas da casa, então eu comecei a guardar. Fazer um caixa 2. Um caixa 2, exatamente. E aí eu procurei um advogado, fomos pro fórum e aí eu consegui do juiz uma separação de corpos para sair de casa com os filhos. Eu não queria nada. Tinha casa, tinha carro, tinha caminhão. Falei, fica com tudo para você. Eu só quero uma coisa: a vida dos meus filhos comigo. Eu quero eles comigo. A guarda dos meus filhos é minha. E no judiciário, para você sair de dentro de casa, é muito fácil você perder a guarda dos filhos. Então, eu quis garantir isso. Só por isso que eu fui para um advogado, senão nem teria ido. Mas eu fui para garantir que ninguém tirasse a guarda dos meus filhos. Esse abandono, né? Exatamente. E aí, eu saí de dentro de casa com a nossa roupa, com os meus móveis do salão e um colchão para nós dormir. E vocês foram para onde? Fomos morar na casa do meu pai. O meu pai pagava aluguel num porão. Quem não sabe o que é porão, é um porão mesmo, né? Uma casa de a parte de baixo de uma casa. Isso. Mas não é um prédio que tu vai viver no primeiro andar. Não é o primeiro andar, gente. Não, é abaixo do primeiro andar. Isso, abaixo do primeiro andar. Pra quem mora em prédio é como se você morasse na garagem. Isso. Na garagem subterrânea, né? Subterrânea lá embaixo. E aí a gente foi morar lá. Ficamos morando ali uns dias até a gente encontrar uma casa. E saímos procurar uma casa, eu e o pai. Como é que ele aceitou? Como é que foi para ele aceitar isso? Não aceitou. Porque eu imagino, cara. A violência, assim, o medo, eu tinha muito medo dele vir, dele fazer alguma coisa com o pai, com as crianças. Inclusive, no dia que eu fui sair de dentro de casa, que veio 2 oficiais de justiça me tirar, né? Tiveram que chamar a polícia, veio 2 viaturas de polícia. E aí eu tinha combinado com o pai que eu ia sair, o pai alugou um caminhãozinho e foi lá para pegar as coisas, né? E aí ele prometeu pro pai que ele ia acabar com a vida de todo mundo. E aí o meu pai, nessa hora, eu digo assim, Rafael, que às vezes a gente julga os pais da gente, porque os nossos pais, eles não foram criados da maneira que a gente cria os nossos filhos hoje, dizendo toda hora pro filho, eu te amo, você é importante para mim. Meu pai nunca disse eu te amo. Mas o meu pai me deu a maior prova de amor que um pai pode dar para um filho. Ele disse pro meu pai, xingou o pai, porque o pai tinha ido lá buscar nós, não sei o quê, velho desgraçado, porque eu vou acabar com ela, eu vou matar os piá, eu vou matar ela. E o pai, bem humilde, com as mãozinhas para trás, chegou na frente dele e falou assim, se você realmente tem vontade de matar alguém, mata eu que já tô velho, mas deixa a minha filha viver para criar meus netos. E aquela fala do pai, eu comparo, assim, ele realmente ofereceu a vida dele em sacrifício a nós. E ele estava disposto a isso. E ele, depois que eu saí de lá, que a gente foi morar naquele porão, ele sempre dizia assim para mim, se ele aparecer nesse portão, vocês vão para dentro. Que quem vai resolver a história com ele sou eu. Tanto eu quanto as crianças. E o pai nunca pegou num revólver, o pai nunca pegou meu pai não era uma pessoa violenta, mas ele tinha uma fúria dentro dele, assim, para me defender, para me proteger, e como de fato ele foi diversas vezes na casa do pai. E quando ele chegava no portão, para abrir o portão, o pai dizia assim, dali tu não bota o pé para dentro, porque eu não te autorizei para entrar, se você quiser pedir, você pede licença. E graças a Deus, ele respeitou o pai. Então, toda vez que ele vinha para chorar, para se lamentar, que queria que voltasse... começa brabo, depois virou arrependido, né? Porque tinha mudado, porque ele era outra pessoa. Nossa, foram tantas. E tu caiu nessa, não? Mas claro que não. Não, claro que jamais. Não. Poderia ter caído. Poderia ter caído. Mas quando eu saí, assim, eu saí muito decidida. Eu jamais voltaria. Eu jamais voltaria. E aí ele sempre teve esse receio do pai, esse respeito pelo pai. E aí a gente depois foi morar numa outra casa de madeira, alugamos uma casa e fomos morar nela, para lá montar o salão. Então a gente chegou naquela casa, era uma casa abandonada. As pessoas dão risada quando eu conto, mas ela era uma casa habitada por mendigos.
Os mendigos de rua moravam naquela casa. Meu Deus, Arminha. Ela era uma casa abandonada na esquina, com ponto comercial excelente. Mas era uma casa abandonada. Uhum. Os mendigos dormiam lá, então tinha um mato crescido, mas assim, mato de entrar roçando, Uhum. assim, sabe? Mato da altura Alto. da casa. Um bosque dentro Um do... bosque, exatamente. E aí eles roubavam, eles escondiam coisas ali. E eu não sei por que eu olhei para aquela casa e eu falei, pai, aqui daria um bom ponto comercial, porque era no semáforo. Uhum. Tu lembra ali do ponto da Cango? Não, esquece. Tu não conhecia? Não. Era um ponto comercial ali, tudo ao redor era comércio. Uhum. Só tinha aquela casa abandonada. E eu falei, pai, aqui seria um bom ponto comercial. Ele falou, seria mesmo. Perguntamos para os vizinhos, disseram quem que era o dono da casa. Nós fomos lá e achamos o dono da casa, era dono de uma loja de tintas. Fomos lá. O abençoado do homem resolveu me alugar aquela casa. Só que ele falou, tem que fazer uma reforma. O pai era carpinteiro e pedreiro, então o problema não tinha. Uhum. E pintor também. E aí eu e o pai começamos a empreitada em limpar aquela casa. Vocês botaram a mão na massa. Foi-se, inchada. Primeiro o pai roçou tudo, daí juntamos tudo aquilo. E daí eu comprei 3 caminhões de pedra brita, arrumamos toda a entrada. Uhum. E a casa, o pai passou veneno para barata, tiramos uma sacolinha de mercado, assim, mais da metade cheia de barata. Meu Deus do Porque céu. era aquelas casas de parede dupla, Uhum. velha. E limpamos aquela casa, lavei de mangueira, o teto, tudo. E é engraçado que hoje eu faço uma analogia com a mudança de vida que eu tive. Aquela coisa de limpar, de arejar, de lavar, de matar, passar inseticida. Eu acho que eu fiz aquilo tudo com o meu passado, do que eu tinha vivido. Que legal. Deixei tudo aquilo para trás. Ressignificar mesmo, né? Exatamente. E passamos a viver ali. E aí eu montei o meu salão, mas imagina, eu saí de um lado da cidade e fui para o outro. Então as minhas clientes não iam vir ali aonde eu estava. Eu tive que arrumar tudo cliente novo. Deus foi tão bom para mim, tão bom, que brotava gente, eu não sabia de onde. Uhum. Não sei de onde. Vinha tanta gente naquele salão. E vinham para cortar o cabelo, e vinham para fazer unha, e eu mal e mal tinha uma placa lá na rua que dizia que era um salão. Eu não tinha nenhuma rede social. Eu não trabalhava tinha teu marketing. Não, eu não tinha marketing nenhum. Era puramente milagre divino. O meu marketing era um milagre divino que mandava, né, gente. E assim a gente foi indo, e fui trabalhando, fui comprando as coisas para dentro de casa. Fui comprando, eu lembro do dia que eu pude comprar uma geladeira usada, do dia que eu pude comprar uma TV para as crianças assistir, porque a gente fazia tudo com as coisas do pai, né? Eu cozinhava nas panelas do pai, no fogão do pai, usava a geladeira do pai, tudo do pai. Ele morou com a gente 6 meses. E nesses 6 meses eu fui trabalhando e fui comprando as coisas. Daí depois o pai voltou a morar sozinho, porque o pai sempre adorou morar sozinho. Até isso ele sacrificou da vida dele. Ele sempre adorou morar sozinho, mas ele se propôs a ficar com a gente por 6 meses para cuidar de nós. Que legal. E depois a vida foi seguindo, o pai voltou a morar para casa dele. E depois de 1 ano, ele parou de incomodar. Por 1 ano ele ainda incomodou bastante. Pedia para mim voltar, mandava recado pelas crianças, fazia chantagem com o Bruno, que era o mais novo. Se você não fizer tua mãe voltar para casa, eu vou matar tua mãe. Meu Deus do céu. Nesse nível. E aí fomos indo, progredindo com o salão. Depois de 1 ano... Como se chamava? Tu não tinha nome, não? Norma Cabeleireira. Tem que era Dona Cabeleireira. Só que faltava daí, né? Cabeleireira. Dona Hair. Dona Hair. O Dona ainda não existia naquela época. Depois de 1 ano, ele arrumou uma namorada. E eu falei, graças a Deus, agora para de incomodar. Que bom pra você, que ruim pra ela, né? Pois é, coitado. Não, mas ele tava mudado. Vamos botar fé. Tadinha. Aí ela engravidou. Aí eu falei, bom, agora definitivamente não me incomoda mais, né? E de fato não me incomodou mais. E aí eu segui a minha vida, e aí eu também arrumei um namorado, porque daí eu comecei a ter um pouco mais de sossego para sair, porque até esse 1 ano eu não saía de dentro de casa, não ia a lugar nenhum. É para se permitir, né? Isso, eu comecei a me permitir a viver uma nova história. Porque também o medo de achar outro traia também era muito grande, com certeza. Muito grande. E aí eu quebrei um conceito que eu tinha na minha cabeça, né? Que os homens são todos iguais. E aí eu descobri que os homens não são todos iguais. Porque quando eu conheci o Flávio, ele me mostrou totalmente um outro lado da vida. Um outro lado de humanidade, que o homem também, sabe,
pedir desculpa, que o homem também sabe ser carinhoso, que o homem não é feito para mandar, ele também tá ali para ser parceiro. Enfim, me ensinou totalmente uma outra visão. Foi muita história. Exatamente. E com ele eu vim parar em Joinville, com o Flávio. Por causa de quê? Como é que apareceu essa cidade no teu radar? Pois é. É engraçado, eu digo que as costuras que Deus vai fazendo na vida da gente, né? Eu vendia tudo no meu salão. Tudo que me desse para vender, eu vendia. Certo. E eu achava que eu não era vendedora. Que eu não Mas sabia tipo de produto estético e... lingerie eu vendia, eu entendi. vendia perfume, eu vendia tapete, eu vendia Natura, eu vendia Avon, eu vendia Raco, eu vendia o que me desse para vender. Aham. Inclusive, Hermes, não. suplemento alimentar. E Hermes? Não existia naquela época. Lembra dessa desgraça dessa revista? Existia a revista da Hermes, é verdade. Não, mas essa eu não vendia. Eu odiava, minha avó comprava coisa, demorava uma vida pra chegar, que nem comprar coisa da China. Tá louco? Comprei um chinelo pra você, nunca mais chegava o chinelo. Mais chegava. Chegava menor ainda o chinelo. E uma das coisas que eu vendia era suplemento alimentar. E desse suplemento alimentar, se for ver o motivo que eu vim parar em Joinville... O motivo que eu vim parar em Joinville foi um potinho desse tamanho de suplemento multivitamina e mineral. Que era feito aqui? Não. Ele é feito fora do país, porque ele é importado. Uhum. Mas tinha um primo desse meu companheiro que morava aqui em Joinville. Uhum. E tinha um sobrinho dele, menino, pequeno, que morava aqui com ele, porque a mãe estava fora na Inglaterra trabalhando. E o menino tinha uma psoríase pelo corpo todo, a ponto dele não ir para a escola, porque o corpo dele descamava inteiro. Uhum. E aí ele comentou com esse meu marido que eles tinham esse problema, porque eles tinham contato, os dois, que ele tinha um sobrinho que morava com ele. Aí o Flávio falou assim, mas olha, a minha namorada vende um suplemento alimentar que pode ser que ajude, porque às vezes é uma desnutrição que ele tem. Falta de alguma vitamina. Falta de alguma vitamina no corpo, pode ser que ajude. Manda esse produto para cá. Falou com a mãe dele lá da Inglaterra, ela mandou dinheiro, ele comprou o potinho e veio o produto na frente. Ensinamos como ele tomar, mas isso tudo por telefone e o produto veio via correio. Ensinamos como ele tomar e ele começou a tomar. E dentro de 30 dias, incrível a melhora que o menino teve. Imagina o nível de desnutrição que ele tinha. Você tá louco. O menino mudou. E aí todo mundo queria saber o que tinha feito, porque a catequista queria saber, as professoras queriam saber, as comadres da tia queriam saber, as vizinhas queriam saber, pois o menino vivia doente, nem para a escola ia. Que milagre era esse? E aí todo mundo queria saber, e daí acharam que nós tínhamos o remédio do milagre. Eu quero do remédio. Mas não era o remédio, gente, era um suplemento alimentar. Só que a gente era treinado que a gente tinha que vir ensinar as pessoas como tomar. Você não podia deixar tomar desenfreado, né? Embora sendo um suplemento alimentar. Mas se for em dosagem exagerada, também faz mal. Né? E aí a gente começou a vir para cá. O que eu fazia? Eu fechava o salão lá, pegava o carro, que ele tinha carro, e vinha para cá. E a gente chegava aqui e ficava 10, 12 dias aqui no Areião do Fátima, aqui. Nossa. Na casa desse primo, comendo e dormindo na casa deles e trabalhando, levando o produto para outras pessoas. Então a gente fazia umas conversas em casas, tipo reunião de Tapuera, assim, sabe? Tipo circo bíblico. Isso! Reúne todo mundo, conversa, explica para que serve e ali já fazia a venda. E na outra noite de novo. Então a gente trabalhava aí 10, 12 dias e voltava para lá. Só que isso foi de abril a outubro. E chegou, e eu deixava os meninos sozinhos lá. E eu ficava sob os cuidados do meu pai, a minha irmã, que olhavam por eles, mas sempre longe de mim. E aquilo começou a me provocar uma angústia tão grande que eu falei para ele, eu não aguento mais. Aquela estrada aí, né? Ou a gente, até porque a gente trabalhava que nem louco aqui para ganhar e daí gastava na viagem, né? Porque é uma viagem longa aí, 550 quilômetros. Vocês vinham por Palmas, não? Aquela estrada boa, aquela estrada toda buracada lá. Senhor amado. E aí a gente disse, olha, eu falei para ele, ou a gente vem embora para cá, de uma vez, e traz os meninos, ou a gente volta para lá, vai arrumar um trabalho de CLT, carteira assinada, e vamos voltar para lá, porque eu não aguento mais ficar longe dos meninos. Olhando para a cidade de Joinville, uma cidade grande, uma cidade industrial, totalmente industrial. Lá era uma região totalmente agrícola. Que aí dependia se safra dava boa, se o tempo colaborasse, senão... Se não era só a gente ir no banco da cooperativa pedir um pixinho lá, um talão de cheque. É bem isso mesmo.
E aí a gente fez isso, liguei para os meninos e falei pro Diego, olha, vai na escola, pega a transferência que eu tô chegando aí final de semana e a gente vai vir embora para cá. Mas mãe, eu falei, não tem mais mãe, eu não aguento mais. A gente vem embora pra Que tu já tinha conhecido as praias, não? Não, Que loucura, Norma. não. Sabia estar certeiro que tanto que você tinha acertado vindo pra cá. Pois é. Estava muito longe do mar, Norma. Muito. Como é que nós vemos tanto tempo longe do mar, Norma? Nem me fala. Nem me fala. E aí a gente veio para cá e começamos a vender esse suplemento aqui. Só que também, como a gente dependia daí de alugar uma casa e o ganho não era grande, a coisa começou a apertar de novo. Uhum. Porque aí eu deixei de trabalhar no salão, eu Sim. deixei de vender as outras coisas, então Focou a gente só tinha no que produto. vender aquilo. Uhum. E aquilo não estava sendo suficiente. Uhum. E uma amiga minha de lá tinha uma indústria de alumínios, fábrica de panelas, Uhum. e que inclusive ela era minha cliente, eu vendia esses suplementos para ela. E aí, numa dessas viagens que eu fui levar para lá, ela falou para mim, por que você não pega esses alumínios para vender? Meus alumínios. Falei para ela, Tânia, mas eu não sei vender. Ela falou, para, Nora, que tu não sabe. Olha o quanto eu sempre tive a dificuldade de acreditar você na se minha boicotava capacidade. bastante, pô. Aí eu falei, mas Tu eu não vendeu sei. um negócio pra um outro estado, você não tem... Exato, dela falava assim para mim, a venda mais difícil que é corpo a corpo tu faz. Tu tá vindo aqui me vender essas coisas e eu compro. E não é porque eu tenho dó de ti, é porque eu sei que é bom. Uhum. Agora tu chega no mercado, todo mercado vende É uma alumínio. questão de necessidade também. Tu vai receber um sim ou não, tenta. E aí eu vim de lá, com um mostruário de panela batendo dentro do carro, no bagageiro, uma tabela de preço e um catálogo. E aí eu comecei a andar dentro de Joinville, mas imagina eu sair de uma cidade de 60 mil para uma de 600. Uhum. Eu não sabia andar dentro de Joinville. Uhum. E naquela época não tinha Waze, GPS que te ajudava. Não, e tem bairro que é maior que a cidade da nossa região lá, né? E eu saí andar. E eu tinha um Fiat Uno Bordeaux, que eu já tinha conseguido comprar nessa altura do campeonato, parcelado. Uhum. Com carnê dessa grossura Que assim. é o carro do vendedor. Exatamente. E o meu, ele era um carro especial. Uhum. Ele andava só com a luz da reserva acesa. Ele não sabia o que era a saída amarela. Uhum. Sempre na reserva. Se eu colocasse muita gasolina, ele ia estranhar. Ah, ele estranhava. Eu estraguei 3 bombas de combustível de tanta na reserva. Eu tava andando só no cheiro, no vinho. Eu sempre digo que ele tirava leite de pé. Andava na fé. E aí eu comecei a andar em Joinville, comecei a conhecer um lugar, conhecer outro, só que eu me perdia, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia voltar para casa. Uhum. E aí eu liguei... Eu passei pela mesma coisa quando cheguei aqui. Ah, é mesmo? Que bom que temos algo em comum. E aí um dia eu liguei para casa chorando porque eu pensei que eu estava voltando no caminho certo e eu não estava. E eu liguei para casa e falei para o Flávio, meu Deus, eu tô perdida, eu não sei aonde é que eu tô, como é que eu faço para voltar para casa? Eu não sei onde eu tô. Ele falou, calma, procura o primeiro posto de gasolina que você encontrar e pergunta como que você faz para vir pro bairro Boa Vista, que era onde a gente morava. Fui no posto e perguntei. Aí tu vai toda a vida reta, daí tu vira direitinho, ali é de vida direita, Por ir de depois toda a tu vira vida esquerda, reta. daí tu vai toda a vida reta. Pronto, chegou 3 quadras depois, eu já estava perdida. Parei no próximo De posto em posto. De posto em posto, eu aprendi a andar em Joinville. E aí, quando eu aprendi que eu parava em posto e perdia informação, eu perdi o medo. Uhum. E comecei a andar. Aí virou com mais caruda. Comecei a andar e comecei a criar confiança. E comecei a vender esses alumínios e eu ganhava 10% de comissão. Uhum. Era muito dinheiro. Eu tirava um pedido de 4 mil, já botava Bom, dinheiro no bolso. Muito bom. Então, assim, claro que eu não tirava pedidos altos no começo, eram pedidos pequenininhos. Mas com o tempo eu fui criando a confiança de alguns clientes que me compravam. Uhum. Compravam bem. Só que o alumínio não é que nem o vidro que cai no chão e quebra. O pote que quebra. Tem uma durabilidade, né? Maior. Tem uma durabilidade maior. Então, eu precisava ampliar a minha carteira de clientes. E aí entra outro anjo na minha vida que é pra ter reincidência. Sim, porque até eu repor um pedido de alumínio levava às vezes 6 meses. E aí, durante esses 6 meses, eu vou viver de quê? E aí eu precisava. E eu ouvia falar numa tal de Guaramirim, num tal de Jaraguá do Sul, que para mim, assim, era um bleão grande que eu engoli. E aí eu encontrei o Seu Jarez um dia no mercado. O Seu Jarez é outro anjo que apareceu na minha vida. Ele disse para mim, minha filha, quanto tempo faz que você está trabalhando na praça? Eu falei, eu estou recém começando. Ele falou, eu tenho 15 anos de praça. Minha filha, se você precisar, eu posso te ajudar.
Eu tenho uma lista de clientes que eu atendo há esses 15 anos, eu tenho até Itajaí. Eu falei, meu Deus, eu já vi assim, eu ficando rica, milionária, né? Porque eu pensei, nossa, eu vou vender tanto. E eu já tava te vendo perdida, parando em posto de gasolina na BR, perguntando como é que eu volto para Joinville. Eu já vou ficar rica com esse negócio. E aí o seu Juarez me deu essa lista e eu comecei a ir nesses clientes e dizer, foi o seu Juarez que me mandou aqui. E quando você chega com uma indicação, você já abre uma pessoa que todas as atende há portas. tanto tempo, né? Abre todas as portas. E isso me abriu muitas portas. Uhum. Muitas, muitas, muitas. E muitos mercados grandes começaram a comprar de mim. Então, por exemplo, o Mercado Rodrigues, o Mercado Vitorino, que eram mercados. Ainda são baitas mercados. São. Eu olhava e pensava assim, nunca que eu vou, como é que eu vou entrar? Mas o seu Juarez me abriu as portas. Uhum. Então, assim, muitos deles eu entrei Cooper Tupi e comecei a vender bastante. E aí apareceu uma outra oportunidade de São Paulo, uma distribuidora de São Paulo, de Americana. Foram nesses clientes, estavam procurando um vendedor aqui, passaram o meu telefone como indicação e essa empresa me chamou para mim vender para eles. E aí eles vendiam uma linha que complementava o que eu vendia. Eu vendia panelas e eles vinham com a linha de vidros e potes plásticos, né? E os meus clientes tinham essa necessidade. Eu falei, pronto, agora mesmo eu fico milionária. Ganhei um setor no mercado agora. Agora eu fico milionária nesse negócio. E nessa andança eu peguei essa empresa de São Paulo, fui para lá, fiquei uma semana em treinamento e tal, e comecei a vender para os dois. Claro que eu vendia muito mais a outra linha que tem deteriora mais rápido do que as panelas. Chegou numa hora que eu já não me interessava mais muito em vender panela. Eu ganhava muito mais porque a reposição era muito mais rápida. Com 30 dias eu já repunha. E assim eu trabalhei com eles durante 7 anos. E uma dessas clientes minha, de Guaramirim, começou a botar na minha cabeça de uma história de loja de 10. Porque eu cheguei no mercado dela um dia... Quando eu vi lá, tinha uma zarara de roupa. Eu falei, sim, dona Ivanilda, agora a senhora vai botar uma loja dentro do mercado? Ela disse, não, foi meu marido que pegou em conta, porque ele vende calçado, e ele pegou em conta de uma cliente que não pagou, e é tudo R$10. Eu falei, R$10? É, R$10. E eu olhei, tinha blusa, tinha calça. E você pensando, onde é que tá o lucro nessa brincadeira? Aonde que tá? Mas o que mais me chamou a atenção foi um calçado que tinha pendurado, uma sandalinha de criança, a gente chama de papete aqui, né? Uma sandalinha de criança de borracha, sabe? Parecia com o nome Hot Wheels escrito em cima. E eu peguei aquilo e torci, era uma borracha macia. E para quem é mãe sabe que não dá para colocar uma coisa dura no pé da criança que vai machucar. E aquilo era macio. Eu pensei, mas é só R$10? Isso ela falou, sim. E é o meu marido que vende. E tu devia montar uma loja dessa. Eu falei, da onde, dona Ivanilda? Da onde que eu tenho dinheiro para montar uma loja dessa? Mas, minha filha, tu tem que parar de andar na estrada. Tu deixa teus meninos em casa, claro que já eram adultos, né? E tu fica nessas estradas, porque eu saía de manhã e voltava de noite, todo dia, todo dia. Há um perigo tu andar nas estradas. Tá bom. Nessas alturas, eu e o meu ex-marido, a gente já estava puxando coisa do Paraguai. Então, todo final de semana ia para o Paraguai para trazer muamba para cá. Então, a gente trabalhava dia de semana na venda e de fim de semana ia para o Paraguai buscar coisa. Para trazer para vender. Então, tu dominava Foz do Iguaçu já? Eu dominava Foz do Iguaçu, já falava... Castelhano já? Já falava bem o castelhano e fomos para o Paraguai buscar. Então, a gente trabalhava de domingo a domingo. E nessas andanças de Paraguai e tal, a gente começou a criar a ideia que a gente poderia ter, sim, uma pequena lojinha para a gente vender o que a gente buscava lá. Que muita gente aqui se fez assim. Nossa, você tá louco. Muita gente aqui ganhou dinheiro assim. Hoje não dá mais, porque se perde tudo, né? Mas muita gente ficou rico assim, puxando coisa de lá e vendendo aqui. Fomos num final de semana... que eu tive lá, ela disse assim, eu vou pedir para ele te ligar. Eu vou falar para o meu marido, dizer para ele te ligar, porque ele era nosso ex-funcionário, ele tem 3 lojas e ele quer vender as 3. Compra uma. Falei, mas dona Ivanilde, com que dinheiro que eu vou comprar isso, mulher? Ah, mas ele vai te fazer parcelado, não se preocupe, eu vou dizer para ele que tu é gente boa, que ele pode confiar em vender para ti. Eu falei, mas senhora, essa mulher é louca. Pois nós estávamos indo para o Paraguai e o homem me liga. Ah, eu queria que tu fosse lá passar na loja para tu ver, para tu dar uma olhada, você e o teu marido, para ver se vocês gostam. Eu falei pro meu marido, não adianta a gente ir lá olhar, a gente não tem dinheiro para comprar. Vamos lá olhar. Quando voltamos, né?
por desencargo, né? Vamos Vou lá. passar lá. Olhar é de graça. Não paga nada. Fui lá olhar a loja. Que é a primeira nossa loja, essa do Fátima, aqui na frente do... E já era esse ponto ali? Já era esse Que é um ponto. baita ponto. Que é um baita ponto. Ô, Norma, vou deixar você tomar uma água. Você tá louco pra tomar uma água? Você tá namorando essa taça faz horas já. Tá bom. Soubessem que é vodka isso aí, gente. Cadê? Não é não. É água. É. E aí vocês já pegaram esse ponto bom ali. Sim. E aí ele fez uma... Ele fez uma proposta de doido, né? Porque a gente... Eu tinha comprado, nessa época, eu tinha comprado um Siena já. Eu já tinha trocado de carro. Estamos dentro da mesma marca, mas nós já estamos crescendo na marca. Isso. Eu já tinha vendido o meu Uno pro Diego, pro meu filho mais velho, que vendi, que ele nunca me pagou esse carro. Mas o empréstimo de pai e mãe é isso aí, gente. É isso aí. Não paga nunca mais. Vendi o carro para ele, comprei um Siena para mim, então eu já estava andando de carro zero, né? Mas estava parcelado, ainda faltava pagar. E meu ex-marido tinha um Celtinha. Nós demos os 2 carros pro cara de entrada. Ficamos a pé. E pegamos o dinheiro da mãe dele emprestado, da minha ex-sogra. 9 mil que ela tinha guardado na poupança, mais 14 mil do empréstimo lá do Itaú dos aposentados. E 11 cheques de R$2.500. Olha o tamanho da dívida que a gente tem. Senhor amado. Eu anoiteci vendendo vidro, pote e panela e amanheci vendendo blusinha, calcinha, cueca. Porque tu comprou com estoque. Comprei com estoque. O que tinha tanto na loja? Qual que era a linha de produto? Era variedade já? Não, o que tinha na loja era só roupa. Só roupa. Só roupa. Mas eu não entendia nada de roupa. Confecção, as crianças já era grande, eu não entendia nada. Então chegava lá aquela mãe e dizia assim: eu queria uma roupa pro meu filho. Que idade ele tem? 4 anos. Eu pensava, 4 anos, que tamanho de roupa que vai servir? Eu não fazia ideia. E aí, quando elas vinham com as crianças, eu dizia, vem cá que já vamos experimentar. Eu era a vendedora, eu era a faxineira, eu era a administradora, porque eu cuidava de toda a parte de banco, essas coisas, e meu marido era o caixa. Então, e eu era a repositora também. Então, eu pegava as mães, já levava para o fundo da loja, já pelava as crianças e já vestia. E aí, eu fui aprendendo mais ou menos que tamanho que servia para quem. Porque como meus filhos já tinham crescido, já não lembrava. Foi na experiência mesmo. Foi, né? Botando a mão na massa. E assim fomos, comprando, vendendo, porque eu não tinha crédito, ninguém me conhecia, então eu não podia comprar no prazo, era só no à vista. Então, se eu vendia R$600, no outro dia tinha 600 para comprar. Mas ele te deu esses caminhos ou os promotores passavam ali, tipo, pra te vender? Não, eles passavam. Eles passavam, até porque eu ia sair para onde a pé? Tinha que ser perto. Eu vou buscar mercadoria com o quê? A pé, de ônibus? E essa galera vinha de onde? Cara, começava a aparecer assim gente de tudo. Teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Miro, da Sheika Bazar. O Miro me ajudou muito. Conheço o Miro também. É um paizão de todo mundo, né? Um pai de todos. Ele mandava muito vendedor para lá. Porque antes de eu comprar essa loja, eu fui me aconselhar com ele. Eu falei, Miro, porque ele era meu cliente. Da época dos alumínios, né? E eu gostava de ir lá beber um chimarrão, porque do Paraná também, né? Então a gente se achava os paranaenses lá, você não juntava lá. Às vezes a venda tava ruim, eu ia lá no Miro para tomar chimarrão e bater papo. Ô Miro, esse cara tá querendo me vender essa loja assim, mas é uma loja de 10. E eu não sei, eu e o meu marido estamos pensando em ter uma tipo a tua, assim, de utilidades de preço aberto. Ele falou, Norma, vai de olho fechado no 10. Vai, porque a febre do momento, não tenha medo. E fica tranquila que vendedor eu te mando. Então, ele mandava muito vendedor para me atender. Só que, claro, ele lá comprava... Muito, né? Ele tinha uma loja fortíssima. Eu comprava 12. Mas os caras me vendiam. Então, ele comprava lá 1.000 peças, chegava ali, eu comprava 12, mas era o que eu podia comprar e pagar. E a gente já economizava, e a partir daí a gente passou a economizar mais ainda. E o Miro me ensinou 2 coisas. Norma, primeira coisa, todo dia... Você pega e tira um pouquinho de dinheiro e guarda para o aluguel. Porque as prestações grandes que eu tinha, o que era? O aluguel e o cheque. Ele falou, então tu pega essa dívida, divide por 30 dias no mês, porque tu vai trabalhar no domingo também, né, Norma? Eu falei, pois é, não sei. Claro que tu tem que trabalhar no domingo, tu precisa pagar as contas. Eu falei, verdade, vou trabalhar no domingo. Então, divide por 30, tu tem que tirar X por dia, você vai fazendo um caixinha 2, chega no dia, você não se aperta para pagar. E eu levei isso à risca. O que ele me ensinou, eu fiz. Todo dia eu tirava um pouquinho e guardava. Então, chegou o dia de pagar. Como é que estava o nome da loja? Aqui, quando eu comprei, ela tinha uma lona na frente, eu acho que era a loja 10, um negócio assim. Que a gente trabalhou
3 meses com aquela fachada, porque a gente não tinha dinheiro para fazer uma fachada Pra manter nova. até o nome. E depois a gente botou Stop 10. Certo. Então era Stop 10. E a gente trabalhou aí 6 anos com essa marca. E aí vocês pulverizaram pela cidade. Pulverizamos. Logo depois veio a segunda, depois meu filho montou uma também. Virou ponto de referência. Virou ponto de referência, exatamente. Aí eu trouxe meu irmão do Mato Grosso, daí abrimos com o mesmo nome. A minha irmã do Paraná também com o mesmo nome. Porque aí cada um tinha as suas, mas a gente usava tudo o mesmo nome para ter poder de compra. E identidade também, eu acho que é importante. Porque você já compra numa, já sabe como funciona a outra, isso é legal. Então, assim, a gente foi crescendo e a gente deu um boom muito grande, muito rápido, assim. Quando a gente viu, entre nós, a família toda, claro, eu e meu ex-marido tinha 2, né? Mas a minha irmã tinha montado ou meu irmão já tinha 2, o meu filho já tinha 3. A do Itinga, de Araquareira, de quem? É do meu ex-marido. Do teu ex-marido. Comprava muito ali, cara. É? Nossa, foi morar lá. Nossa. Aquela foi a segunda que a gente comprou. A gente nem tinha terminado de pagar a primeira, a gente já comprou a segunda. Ali veio bem, né? Porque sempre eu ia lá, tinha muita gente. Sempre. Lá. E aí depois veio o divórcio. Né? Veio o divórcio em 2018. E aí quando Antes da pandemia ainda. Antes da pandemia. Aí veio o divórcio, aí ele ficou com a do Itinga e eu fiquei com a do Fátima. Porque era onde nós dois trabalhávamos. Eu ficava aqui e ele lá. Então cada um já estava meio que acostumado com a sua, então ele ficou lá e eu fiquei aqui. E aí eu e os meus irmãos seguimos trabalhando, só que chegou em 2020, antes da pandemia, eu e o meu irmão começamos a entrar em algumas divergências de propósitos de trabalho. Como a gente trabalhava com uma rede social só, a gente queria trabalhar todo mundo com o mesmo nicho. E ele sentia a nossa necessidade de abrir o leque dele. E eu não queria. Então, antes que a gente brigue, é melhor... Cada um fazer o seu. Cada um fazer o seu. E aí, como a gente usava a mesma marca, eu tinha a patente da marca. Eu fiz todo o processo no NPI, fiz toda a patente. Mas aí eu falei para ele, tu fica com essa marca. Eu não vejo mais sentido eu seguir. Até porque meu ex-marido também seguia com aquela marca. Eu falei, eu vou criar uma marca nova para mim. E aí a gente contratou uma empresa de marketing. E aí eu fui lá contar a minha história. E em cima da minha história, eles criaram o nome Dona. Porque o nome Dona em italiano é mulher. E os coraçãozinhos do O e do A, eles botaram um de pezinho e outro de ponta cabeça. Então, o Diego é de pezinho e o Bruno é o de ponta cabeça, né? Porque o Bruno é todo engraçado e todo palhaço. Ele que fala que é por isso, mas a empresa de marketing criou essa marca. A gente tem também os 3 corações que são entrelaçados, aquela marca dos 3 corações, que significa aquela minha história quando eu saí de casa só com as roupas do corpo e as móveis do salão e um colchão para nós dormir. Eu dormia no meio do colchão, cada um deles num braço meu. Uau. Então, a gente tem esses 3 corações entrelaçados. Que legal, os caras pensaram em tudo mesmo. Muito, muito bons. O coração da Dona, ele é um coração que ele tem 2 cores. Que são 2 filhos da mesma mãe, que são totalmente diferentes. Porque o Diego e o Bruno, um é A e o outro é Y. Não tem nada a ver um com o outro. São totalmente diferentes, mas são filhos da mesma mãe, do mesmo amor. E o coração... E 2 piá do Janho também, que se nasceram no Paraná é piá do Janho. É piá do Janho, exatamente. Então, isso tudo foi criado em cima da marca. Então, o Dona é mulher, porque o nosso público é a mulher. Só me fala aqui, rapidinho, Norminha. Quando houve essa ruptura, essa separação, tanto do teu ex-marido quanto da marca, com os teus irmãos ali, o que cada um estava pensando? O que você queria? Como você queria seguir com a loja? O que você estava pensando para essa nova marca, para esse novo... O que tinha de diferente do que você vinha fazendo? Eu queria algo, porque quando a gente trocou de marca, a gente já sentia assim, ó, a gente já tinha passado pro 12, porque as coisas tinham subido muito. Sim, eu já não peguei o 10, eu já peguei o 12. O 12. E tinha muita Eu sempre falava que vocês tinham que mudar o nome do Stop 10 para Stop 12, já fazia tempo já que eu vinha falar. E aí as pessoas diziam que tinha que botar Stop 12, mas eu falava, gente, o nome não tem nada a ver com o preço. Mas as pessoas linkavam. Então, eu queria sair dessa confusão, porque os clientes brigavam com a gente tinha muito conflito. Os clientes brigavam, chegavam na loja, mas é bobagem daí também. Não, mas metia a boca mesmo na gente. Por que não é 10? Porque lá na frente tá 10. Gente, 10 é a marca, não tá escrito Stop 10 reais, tá escrito Stop 10. E aí eu queria fazer esse diferente, sabe, Rafael? Eu queria algo novo que não me remetesse a preço tabelado, assim. Taxado, E aí nasceu a Dona Preço Único.
Tá, Dia 24 de fevereiro de 2020, a gente lançou a marca. tá. A dona preço único. Da Dona Preço Único. Que ia ser quanto? Que ia ser no 12. 12 A pila. gente continuou no 12. R$12. Tá. Só que eu não tinha mais na marca. 13 no cartão. Exatamente. Tô ligado? Pô, Era sou cliente, pô. Sei, eu tô falando pra ó, ti. 13 no cartão e 12 no dinheiro. Mas por que que eu não queria mais o preço atrelado à marca? Pra Sim. mim não ter mais briga Até porque com os tu brincasse que ia mudar essa inflação, tu tava tinha que mudar a Lascado, comunicação imagina. toda da loja. Tem que mudar toda a comunicação, exatamente. Aí depois vai pro 15, daí stop 15. Daí vai pro 18, stop 18. Aí volta pra 12. de novo. Então, eu não queria mais nada Tá atrelado certo. a isso. E veio muito essa identificação com o público feminino. Foi, assim, um lançamento de marca, assim, incrível, como foi, assim, sabe? Uhum. Glamuroso. Uhum. Porque aí eu lancei um vídeo institucional Uhum. onde eu conto a minha história. Eu vi esse vídeo. Tu já viu? Eu vi, pô, foi aí que eu falei, cara, eu preciso muito conversar com essa pessoa. Ah, tu Você vê há assistiu? quanto tempo que eu tô namorando essa conversa aí, Noeminha? Olha só. Tu viu esse vídeo, Uhum. então? E aí eu Com lancei... teus filhos e tal. Isso. É bem bonito. Aí eu lancei esse vídeo institucional junto nas redes sociais, mas foi assim, foi uma festa de arromba, assim, o lançamento da marca. Pegou tão forte, assim, que é como se nunca tivesse existido o Stop 10. Uhum. Que pra você é maravilhoso, né? É maravilhoso. Um capítulo novo mesmo. Isso. Só que daí nós lançamos a marca dia 20 de março, dia 20 de fevereiro, e aí nós falamos assim, ó, vamos fazer reinauguração uma por uma. Cada final de semana a gente ia reinaugurar uma loja. Uhum. E Então, mas peraí, como assim? reinaugurar mudando a fachada, porque o cara que faz as fachadas não consegue trocar. Não, vem 6 comigo, lojas. Norminha, que eu tô perdido, me perdi na história agora. Você ficou com quantas lojas dentro da mudança? Nessa virada nós ficamos com 6. 6 lojas. 6 lojas. Já é muito mais do que eu achei que vocês estavam. 6 lojas. Mapeia pra mim onde é que tá essas lojas. Que eu conheço 2. Então. Não, pode ser que eu conheça mais. Como aconteceu o divórcio, eu estava acostumado com 2 lojas, eu corri e abri uma em Piraberaba. E trouxe o meu filho mais novo para trabalhar comigo. Legal. Então eu tinha o Não, essa eu não Fátima conheço porque eu não vou lá. e Piraberaba. Certo. Aí o Diego e a Sabrina tinha Aventureiro, Paraíso e Costa e Silva. Paraíso também eu não vou, no Conselho também não, mas do Aventureiro, pelo amor de Deus, é inclusive a que eu mais vou. É gigante. E aí a minha irmã já tinha na Papa. Ali na Papa. Você tem uma na Papa? Tem uma na Papa, na frente da panificadora. Tem o posto Ipiranga do lado direito, Aham. do lado esquerdo. Tem o posto Ipiranga, a padaria, em frente à padaria é a nossa loja da dona. Então nós tínhamos 6 lojas na família. Uhum. Mudamos para a marca dona. Uhum. Então não tinha como o cara das fachadas correr e trocar 6 lojas ao mesmo tempo. Uhum. Então a gente tinha que ir fazendo gradual. Ah, e é legal fazer também, porque você mantém um assunto em alto o tempo todo. né? Exato. E aí a gente programou uma festa. Falei, vamos presentear os clientes. Fui lá, comprei panela de pressão, paguei R$29,90 e vendia 13. Dando para o cliente mesmo. Deu uma de Luciano Hang, inspirou, Isso. ficou maluca. Isso. Mas para trazer o público. Então Sim, a gente sim. foi inaugurar a loja, a fila aqui do Fátima virava o quarteirão lá em cima. Sério? Sério, Que foi loucura. lindo de ver. Eu queria, naquela época, já ter um drone para ter filmado Aham. de cima. E só que aí, dia 14 de março, Pandemia. lockdown. Aí acabou com a nossa alegria. Nós tínhamos reinaugurado só 2. Uhum. Nós tínhamos reinaugurado a do Fátima e tínhamos reinaugurado a do Paraíso. A do Paraíso a gente já reinaugurou assim meio com medo, que já estavam falando que não podia ter aglomeração de gente. Uhum. E aí nós falamos, vamos ver até onde dá. Mas não tinha normativa ainda, né? Não tinha normativa. Aí naquela semana saiu a normativa Uhum. e aí acabou a nossa inauguração. E a gente tinha programado aí 6 festas de reinauguração, Uhum. né? E aí fomos trocando as fachadas aos poucos, o público foi entendendo, mas isso não interrompeu Uhum. Máscara na cara e segue o jogo. trabalhando igual bandido, escondido. Trabalhando escondido. Ficamos, claro, aqueles 15 dias fechados e depois foi voltando aos poucos, né? Uhum. Como é que foi pra ti esse período aí de pandemia? No começo assustou, como Aham. todo mundo. Só que para nós foi um período que é assim incrível como o povo voltou. Porque quando entrou o benefício de R$600, Uhum. o povo comprava Virou tudo em potinho. tudo em potinho e brusinha. É porque você vende roupa lá também, né? Sim. Eu essa aqui do Fátima, que devia ser a que eu mais vou, não é, porque é mais perto de casa aqui, né? Mas eu vou muito na do Aventureiro. Minha mãe mora lá, bem perto da tua loja do Aventureiro lá.
Então é que eu mais vou. E nessa vez que eu fui, que já era dona, já, tudo ali com a marca nova, e que deixa não é. Lá não é preço único, né? Não. Lá tem variedade de A preço. gente abriu depois da pandemia, Rafael, a gente se obrigou a abrir. Por quê? A inflação, as coisas subiram lá para cima. Embora o povo estava comprando bastante. Mas tem coisa barata demais lá, né? Muito. O que eu acho legal, tá? Sim. Eu acho legal. Mas olha só, tudo que a gente fazia, que a gente trazia de importadoras, por exemplo, eu vendia essa taça aqui, um exemplo, eu vendia ela a R$12. Ela passou a me custar R$9,50, 10. Uhum. Então eu não podia mais vender. Então eu fui tirando do meu nicho. Tudo que não cabia dentro do preço único, eu fui tirando. Uhum. Aí os clientes começaram a reclamar. Pô, mas era acostumado a vir aqui comprar tal item. Não tem É mais. coisa que alguém pagaria R$3, R$4 a mais sem problema, né? Era o que eles diziam. Uhum. Eu pagaria, se tivesse, eu pagaria, mas eu queria era o produto. E aí a gente pensou, bom, vamos lá. Se a gente ficar só dentro desse nicho, a gente vai ficar muito esgotado. Vocês se sufocar, né? Vocês iam se matar. Então, vamos começar a abrir o preço. E aí, a gente foi abrindo. Se você mantesse o preço, você ia começar a diminuir o produto, né? Porque daí começa a ser produtos menores para valer 10 E aí, a gente começou a abrir o preço. E a gente vem vindo nessa pegada, sempre trabalhando com margem baixa. Uhum. Mas a gente entendeu durante esse tempo todo, Rafael, que o nosso cliente é o cliente classe C, D e F. Uhum. E esse cliente, ele pode até ter vontade de comprar um produto mais caro, mas ele tem dificuldade. Uhum. Então, a gente está passando por uma nova remodelação. E já está vindo novidade aí, na Dona. Dona Gourmet, coisas e tal. Você sabe que antigamente era o 10, hoje é o 20. A febre agora é o 20 preço único. Não vou entrar nessa de botar preço nas coisas, que eu não confio nada no que vai acontecer dentro do nosso país nos próximos 10 anos aí. Não coloquem número nessa marca. Alô, agência de publicidade, vocês não me coloquem número nessa campanha, não. Exatamente. É uma caixinha de surpresa sempre, né? Ponto de interrogação, na dúvida. Preço, ponto de interrogação. Preço? Consultar na hora. Caixa misteriosa, agora é uma febre do momento. Hoje, o que aconteceu? Na época da pandemia, o frete marítimo subiu demais. Então, assim, quando se pagava $2.000, $3.000 para importar um container da China, ele passou a custar $8.000 um container. Você tá louco. Sim. Foi absurdo o preço das coisas. E você lembra a falta da matéria-prima na pandemia? Sim. Que não tinha matéria-prima, não tinha nem plástico. Tinha fábrica parada. A matéria-prima simplesmente sumiu. E com isso, a especulação, o preço do fio de algodão foi um absurdo. Um absurdo, assim, ó, a gente não acreditava, cara. Chegava o fornecedor essa semana, era um preço, chegava amanhã era outro. O que deixa a gente muito preocupado em relação a se esse negócio foi muito natural, foi meio forçado, né? Mas foi natural, logicamente que foi forçado, Rafael, porque assim, ó, virou especulação no mercado. E aí, quem pagava mais levava. Aquele meu fornecedor que era... E quem ganhou mais dinheiro foi quem criou o troço, né? De onde estourou o negócio foi quem ficou mais milionário. Você sabe que tinha meus fornecedores que chegavam assim, eu lembro de um dia um fornecedor chegou e falou assim para mim, Dona Norma, eu passei tanta humilhação. Eu cheguei na fábrica de malha, onde eu costumo comprar, que é uma potência, né, em Brusque. Eu cheguei com 500 mil em dinheiro na mão para comprar. E os caras falaram que não iam me vender. Que se eu quisesse entrar na fila, eu tinha que antecipar aqueles 500 mil na conta e esperar a minha vez para pegar a malha. Meu Deus do céu. Olha que absurdo, cara. 500 mil é meio milhão. Não, você tá louco. Meio milhão em roupa aí, meio milhão em brusinha, é muita brusinha. Não, virou assim uma especulação de um jeito que aí, assim, ó. Sabe quando aconteceu uma enchente lá em Itajaí, que os caras, ninguém tinha gás, aí o cara pegou o botijão de gás e botou lá 6 vezes o preço, porque a pessoa precisava? Aconteceu a mesma coisa na pandemia. Mas eu acho coisa de gente muito maldita mesmo. Muito maldita mesmo. Assim, coisas absurdas. E aí, aquele fabricante pequenininho, que era o produtor que fazia para vender para mim, ele ia lá comprar o tecido hoje, ele pagava R$30 o quilo, depois ele chegou lá na semana seguinte já estava 70, o mesmo produto. Então, a escassez foi uma coisa absurda. Plástico, tu sabe que o plástico no Brasil é um monopólio, né? O plástico no Brasil não tinha. Não tinha. Eu tenho uma fábrica do Nordeste que me vende calçado
E eles trabalham solado com plástico reciclado, né? Uhum. Então, é o quê? Aquele frasco de Kibo de 5 litros que descarta do amaciante, né? Eles fazem todo um preparo químico para fazer o solado do calçado. Não tinha reciclado para derreter e fazer a matéria-prima do plástico. Não tinha. Então, começou a faltar calçado. Começou a faltar coisa que a gente queria comprar e não tinha. Então, assim... E o povo com sede de consumir porque estava com o benefício e a gente com dificuldade para conseguir e tudo com preço alto. Como a gente trabalhava com preço de corte de compra no preço único, não deu mais. A gente obrigou a abrir. Só que agora a gente está vivendo uma outra era. Agora o frete marítimo voltou a baixar para $2.000. Então, hoje ainda, inclusive, eu te falei que eu trazia um pouquinho para chegar aqui. Eu estava numa importadora. Eu comprei coisas hoje... Assim que eu falei, gente, eu não acredito que baixou tanto assim. De tanto que baixou os produtos. Porque agora está entrando numa normalidade. A China voltou a abrir. Então, assim, os preços estão voltando a ser aquilo que a gente... Os caras começam a gargalar lá também, aí começa a ter muito... E aí tá na hora de eu baixar meu preço. Se eu tô comprando mais barato, quem tem que ser favorecido é o cliente da ponta final. Alô, Petrobras, escutou isso aí que ela falou? Exatamente. Esses caras não levam muito a risco, assim. Vamos manter. É daqui pra cima sempre. Nunca daqui pra... nunca retroalimenta. Tipo, como assim? Ficou mais barato, mas vocês vão manter? Não, vamos deixar assim, então. E aí a gente agora tá pensando em baixar o nosso preço. Já começamos, né, estruturar isso essa semana. Acabei de voltar do Nordeste também, que eu vou pra lá muito na feira comprar. As coisas baixaram bastante. Isso é o que ela fala, tá, gente? Isso é o que ela fala. Vamos a trabalho. E... A mala só de biquíni e canga, mas isso aí é porque é muito quente lá, né, gente? Sim! Mas é uma terra abençoada, aquele Nordeste, sabe? É uma riqueza gigante, assim. E é gostoso tu ver essa mudança de cultura daqui pra lá, né? Imagina. É que nem nós vim lá do Paraná pra Santa Catarina. Mas deve ser um choque muito maior, eu acho, né? É bastante coisa que a gente não entende o que eles falam. Mas é legal, eu adoro aquele povo. São um povo muito trabalhador, um povo muito honesto e um povo muito inocente. É incrível como eles têm inocência. Aqui a gente vive no mundo da maldade, né? Eu digo sempre que aqui é 80-20, né? Você chama de inocência, né? É o que a gente chama de boa-fé, né? Isso. Aqui usa-se a lei de Pareto, né? 80-20. 80% do povo é espertinho, 20% tem boa fé. Lá é o contrário, 80% tem boa fé e 20% é malandro. Então é incrível, assim, as pessoas como trabalham lá. E aí eu fui para lá agora, também vi, assim, como melhorou as coisas. Então tá na hora de eu mexer na minha política de trabalho e a gente está reestruturando aí. Então vem novidades. Só não vou contar, porque senão eu vou estragar a novidade, né? Não, você quer fazer uma surpresa? Quero fazer uma surpresa, mas vai ser lançado dia 1º de setembro. 1º de setembro? De 2023. É dia do meu aniversário, então eu tenho que dar um presente para meus clientes. Que legal. Tu vai 1º de setembro já. Tá? 1º de Logo tá aí. setembro. Logo tá aí teu aniversário. Exatamente. Que legal. Ô, Norma, muito legal, cara, conhecer a tua história, assim, conhecer com mais detalhes e saber um pouquinho da tua gênese lá, de saber do Paraná e tudo mais. Fiquei muito feliz. Eu gostei dessa identificação contigo. Não, eu também, pô. Gera uma conexão muito genuína. Muito genuína, assim. E principalmente porque os valores e os princípios são muito parecidos, né? A gente foi... Existem coisas que as coisas que eu sinto falta são as coisas que estão lá ainda pra mim, sabe? Que são esses princípios, esses valores. Que eu vejo hoje na minha família, dos mais novos que estão vindo, eles seguem, sabe? O bença pai, bença mãe e tal. Essas coisas aí que logo a Luna vai ter que aprender a fazer também, minha filha. Aí, porque, cara, isso aí é princípio, né? É princípio. É princípio. É de honrar os mais velhos, né? E é incrível como isso tem um poder grande de respeito na criança, assim. Eu vejo os meus netos hoje, né? Da minha família, a gente perdeu isso com o tempo. Mas da família da minha nora, eles trazem isso e cultivam até hoje, né? Eu acho maravilhoso. A família Cordeiro aqui, pertinho da gente, inclusive aqui perto da tua casa. Eles trazem isso, então eu vejo hoje o meu neto chegar pro Biso, pegar a mão do Biso e beijar. Bença, Biso. Cara, eu fico assim, eu falo, meu Deus, que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda isso. E o respeito que isso traz. É honra, cara. É honrar. E é honrar a tua hierarquia. Quem vem de cima, cara. Quem vem de cima. Quem asfaltou essa estrada que você tá brincando. Exatamente. Exatamente isso. Quem asfaltou essa estrada que hoje eu tô andando.
Esse é bonito, é um valor muito bonito. Exato. Ô, Norminha, antes de a gente ir para nossa reta final, eu gostaria de fazer um quadro com você aqui. Claro. A gente tem alguns quadros no nosso programa, assim, e eu vou sentindo conforme vai no meu coração com que eu faço o quê. E já quero te dizer que eu gostaria muito que você retornasse em outro momento para nós prosseguir sobre outras coisas, Vamos, claro que vamos. assuntos mais filosóficos, mais profundos, nós voltar um pouquinho. Eu gosto disso. Então, você já está convidada a retornar aí. Esse quadro que eu vou fazer com você hoje se chama Espelho, Espelho Meu. Um quadro simples, mas eu tenho certeza que esse pedaço da entrevista vai fazer muito bem para você e para quem estiver assistindo. Legal. Pega esse espelho na sua mão. Isso aí é lá da dona coisa e tal. Eu tô achando que tá da dona Pode ser que seja. esse espelho. Pode ser que seja mesmo, tá? Norminha, queria que você olhasse para esse, mas é para olhar de verdade, tá? Isso aqui não é teatro, isso aqui é de verdade. Olha para esse espelho, no fundo dos olhos dessa pessoa que você tá enxergando aí e fala quem é essa pessoa aí, ou quem é essa pessoa hoje. Eu gosto de dizer que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já não sou mais quem eu fui. O que é bom. Mas quem é essa pessoa? Quais são os valores dela? Quais são as qualidades dela? Os valores de integridade, de ser honesta, de ser o mais justa possível. Essa pessoa é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande, às vezes exagerado até. E é uma pessoa que tem um sonho muito grande, de ter todos debaixo da asa. Filhos, netos. Já tentei fazer isso com os meus irmãos, mas é uma pessoa que também se deixa muito de lado para cuidar dos outros. É uma pessoa que já se esqueceu muito de si, é uma pessoa que se deixou de lado para cuidar dos outros, para fazer para o outro, simplesmente por uma necessidade de ser reconhecida em sua existência. Como se tivesse sempre que fazer para os outros, para ser vista, para ser enxergada, e carrega essa dor de não ser vista. Qual que é o maior sonho dessa mulher aí? Eu diria que hoje o maior sonho dessa mulher é ver toda a família reunida, toda a família verdadeiramente em paz. O meu maior sonho é poder deixar um legado para os meus netos. Para os meus filhos eu já não me preocupo mais, porque eles já têm esse caráter formado, mas é que os meus netos olhem e digam: isso quem fez foi a minha avó, isso quem me ensinou foi a minha avó. A minha avó sempre dizia que. Esse é o meu grande sonho. É realmente ter esse legado para os meus netos. Que legal, que bonito, Norminha. Achei muito lindo, muito bonito. Eu desejo a você só coisas maravilhosas, que seus sonhos se realizem e que você, de verdade mesmo, você tenha a oportunidade de ouvir das pessoas, de sentir principalmente das pessoas o quanto você é importante, o quanto você é especial, tá? Saiba que olhar hoje para você que passa na frente de uma loja da Norminha aí, para você que vê ela nas redes sociais, acompanha e tal, talvez não faça ideia do quanto de coisa que essa mulher passou para chegar até chegar nessas lojas, enfim, para estar conseguindo de alguma forma se conectar com a vida de tantas pessoas todos os dias, através de produtos que ela vende, mas através de atendimentos, de necessidades que são supridas, de presentes que são comprados naquela loja e são dados todos os dias aí para pessoas. Então, quantos sorrisos são levados através de algo construído com uma história de muita dor, muito sacrifício, muita correria, muita estrada, muito tanque na reserva, mas sem nunca ter parado. Exato. Então, eu desejo que você receba todo esse carinho, todo esse reconhecimento, porque isso é louvável mesmo, é muito bonito e obrigado e parabéns por nunca ter desistido, tá? Obrigada, Rafael. Você sabe que eu acabei pulando um episódio que aconteceu na nossa vida, agora em 28 de fevereiro de 2022, quando pegou fogo no nosso CD, né? A gente tinha lá dentro, então a gente... Ano passado? Ano passado. A gente resolveu colocar todos
todas as lojas dentro de um único local. Aham. Para poder Um centro melhorar. de, um centro de distribuição. Aham. Né? Então, foi lá as lojas da minha irmã, do meu filho, as minhas, né? Cada uma com a sua doca separada, mas a gente botou tudo lá para melhorar a Uhum. logística. E aí, dia 28 de madrugada, a gente foi acordado que estava queimando. Queimou tudo. Como? Queimou. Mas você sabe? Incêndio. Sabe o princípio ou não? A princípio, o que o laudo diz é que é um curto-circuito. Pane elétrica. Aham. Queimou tudo. Não sobrou nada. Mas Colapsou. você vende muita coisa que queima mesmo, né, Norminha? Muita. Só de borracha de calçado ficou uma semana queimando borracha. Caramba. Colapsou o prédio, né? Desceu o prédio. Desceu o teto. Por causa da temperatura. Sim, por causa da alta temperatura. E naquele fato tão trágico, eu encontrei tanto carinho e tanto reconhecimento das pessoas, porque a gente fez um vídeo que está no nosso Instagram, né? Que a gente fez de manhã, ainda com os bombeiros tentando apagar o incêndio. E aí eu reuni minha família toda e a gente fez um vídeo onde eu dizia para as pessoas que eu não precisava de dinheiro, eu precisava de orações para me manter forte. E eu precisava que as pessoas fossem para as lojas comprar. Eu não queria que as pessoas me dessem nada, eu só queria que as pessoas fossem para as lojas, continuassem comprando Uhum. para a gente fazer a máquina virar. Rafael, eu recebi tanto carinho das pessoas, tanto carinho, assim, eu me emociono até hoje, eu me arrepio inteira, assim, ó, de lembrar. Em cada loja que eu ia, eu encontrava pessoas me abraçando, me dando palavras de conforto, de carinho, e dizendo, olha, eu vim comprar para te ajudar. Senhorinhas, pobres, aquelas senhorinhas assim que pegavam do aposento e diziam assim para mim, olha, eu não podia, minha filha, mas eu vim comprar uma pecinha para te ajudar. Uhum. Esse carinho, Rafael, é o grande reconhecimento do nosso trabalho. Porque o meu verdadeiro propósito, desde que eu montei a loja, foi sempre baseado em cima da minha história. O quanto foi difícil para mim criar os meus filhos sem dinheiro, então eu ganhava muita roupa dos outros. Uhum. E que eu queria comprar uma roupa nova, eu sabia que era cara para as crianças. Então, o meu propósito desde então foi poder vender um produto bom e barato, para que os pais e as mães tenham a loja como referência de comprar esse produto barato. Que a dona seja a referência de produto bom e de qualidade. E eu percebia esse carinho e esse reconhecimento do quanto as pessoas gostam do nosso trabalho nessa cidade. Então, assim, diante de um fato tão trágico, a gente encontrou o melhor conforto, que foi o carinho das pessoas. Então, isso que tu fala, assim, a gente tem isso, a gente sente que as pessoas têm essa conexão com a dona. Sabem que é uma história de uma mãe que lutou, que trabalhou para criar seus filhos e que trouxe esses filhos para dentro da empresa para trabalhar todo mundo em família e todo mundo em prol do mesmo objetivo. Uhum. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu digo sempre que a vida é feita de histórias e tem tantas histórias lindas e enriquecedoras, às vezes até mais rica do que a minha. E não tenho a oportunidade de estar aqui, de ser convidada para estar aqui, né? Pessoas anônimas. Então eu tenho um privilégio de poder estar aqui contando a minha história. Te agradeço por isso. Agradeço as oportunidades que Deus me dá de contar a minha história, e a ideia sempre não é me engrandecer. Eu digo que a minha história ela não é de superação, Rafael. A minha história é uma história de milagres. Da onde Deus me tirou, para onde Deus me trouxe. Uhum. Ele me tirou do verdadeiro inferno e me trouxe para cá. E tribulação, e a gente tem todos os dias, né? Ele diz, na vida tereis tribulações, mas eu estarei convosco. Então, Deus fez um verdadeiro milagre na minha vida e eu agradeço muito, muito as oportunidades que Ele me dá de vir e contar a minha história, para que alguém olhe e veja que tudo é possível. Uhum. Tudo é possível quando a gente não desiste, quando a gente acredita. A gente tem que se permitir, sim, dias de reflexão, dias onde você se sente cansado. Você não tem que ser forte o tempo todo. Uhum. Porque ser forte o tempo todo é desgastante demais. É exaustivo. É exaustivo. Então, assim, tem dias que até hoje, sim, eu fico reflexiva, tem dias que eu choro, sim, pelas dificuldades, mas o lugar aonde eu mais gosto de estar, aonde eu me sinto extremamente confortável, é de joelhos e com a palavra de Deus na mão. É aonde eu solto todas as minhas dores e aonde eu me encho de esperança de novo, de coragem, eu sinto o Espírito Santo trabalhando. Então, assim,
Sem Deus a gente não é ninguém. Sem Deus a gente não é nada. E Ele continua sendo Deus. Então, assim, é acreditar mesmo numa força que nos move, num Pai amoroso que nos impulsiona e que quando a gente não tem força, Ele vem e diz assim, meu filho, vamos lá, mais um passinho, só mais um passinho, só mais hoje. E aí você vai passando os dias, vai passando os meses e quando você olha para trás, você fez uma história. Levada nos braços do Pai. Então, assim, é o que eu digo, é nunca perder a fé. Mas não é a fé em si mesmo, é a fé em Deus. E Ele está dentro da gente, então é esse Deus que nos move. Acreditar que esse Deus está aqui dentro e nos move sempre. Amém. Uau, né, galera? O que vocês acharam dessa conversa? Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam desse papo, dessa história, de todas as reflexões e insights que com certeza surgiram aí através desse papo. E se você gostou, você já sabe, tem que curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Para quem quiser acompanhar a Norminha aí, seguir as lojas, quais são os Instagrams e os arrobas, Norma, para seguir vocês? @Dona Coisas e Tal, lembrando que o Dona é com 2 N, né? Porque Dona em Dona. @Dona Coisas e Tal e @Dona Norminha. Dona Norminha. Exatamente. Você aparece lá? Muito. Dá as caras lá mesmo? Dou, duas caras, faço videozinho, às vezes trabalhando, às vezes caminhando, às vezes refletindo, às vezes falando uma palavra de conforto, uma palavra que ajude. Tô sempre por lá, sim. Então, sigam ela aí nas redes sociais, sigam a gente também, @BemComum. Lá vocês vão ficar sabendo quem passou por aqui, quem vai passar por aqui e um pouco do que a gente conversa, além de novidades que a gente sempre traz dos nossos parceiros lá na @BemComum. Então, fique ligado no nosso Instagram. Deus abençoe você que esteve com a gente até agora. Um forte abraço e tchau, tchau. Obrigado, Norminha. Obrigada. A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.